E agora nos aproximamos desse período que nós sabemos que é denso. A espiritualidade muito já nos falou da permissão que é dada para que muitos espíritos possam vir à Terra. A espiritualidade de luz que também vem para fazer essa grande transformação, para fazer esse grande arrebatamento, né? Arrebatar espíritos mesmo. A luz também aproveita esse momento que todos esses espíritos saíram de zonas extremamente densas para subir à superfície através de... E que facilita o resgate depois deles, né? Facilita o resgate. Eles vêm para a superfície, pessoas que carregam engraçado. medo e comportamentos de pouca moral vão sair bem perturbados desse evento. Bom, às vezes a gente pensa, o que eu poderia fazer para me proteger? Sejam muito bem-vindos a mais um PavaCast. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com Jordelei dos Santos. E hoje a gente vai falar sobre o mês de fevereiro, que é um período onde se passa pela maior necessidade espiritual, a maior necessidade de assistência extrafísica por parte dos mentores e o maior caos energético espiritual, gerado até mesmo por uma palavra que rima, o carnaval. Então sejam muito bem-vindos. Jordelei dos Santos, médium, está aqui conosco para falarmos sobre isso hoje. Esse período bastante, digamos assim, movimentado energeticamente e tenso, que costuma baixar a psicosfera geral. E o Jordelei vai nos contar um panorama de como que ele já nos trouxe em outras oportunidades aqui uma visão extrafísica das ruas, das cidades, nesse período, e pode assustar vocês. Não se preocupem que nós não nos referimos a período de maior necessidade, como caos e catástrofes, porque isso podem esquecer que não vai acontecer. Mas estas questões energéticas e espirituais do carnaval é muito importante que se tome consciência, né? Até porque esse aqui é um canal das pessoas despertas, conscientes. Então, Jordelei, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pedro, eu sou grato demais por estar aqui, né? Nos últimos meses a gente tem pelo menos gravado um vídeo por mês e isso está gostoso demais. Estava assistindo os vídeos, as perguntas, as respostas, na verdade, né? Os comentários do vídeo a gente gravou com um mentor na vez passada. E interessante quanto o pessoal se identifica com o equinásio, quanto é bonito ver a interação, o amor e o respeito entre ambos, né? E realmente o equinásio sempre nos traz reflexões muito importantes. E agora nos aproximamos desse período que nós sabemos que é denso. A espiritualidade muito já nos falou da permissão que é dada para que muitos espíritos possam vir à Terra, né? Para vir próximo da onde nós estamos. Tá, mas Jordelei Pava quer dizer que nos outros períodos não tem esses espíritos? Não, calma, não é assim, tem, sempre tem. Mas é dado a permissão para que muitos venham, muitos que muitas vezes ficam até presos, né? E aí é dada a permissão para que naquela necessidade, naquela sede por vícios, né? Dos vícios que aquelas pessoas carregavam, de ver situações, né? De jogar em lado do abuso, do excesso de tudo, acaba consorciando muitas coisas. Essa é a visão que nós temos sempre do carnaval. Então a gente pensa, nossa, período pesado. E se não fosse a visão espiritual, claro que a gente pode ver o abuso muito grande de bebidas alcoólicas, de outras drogas ilícitas, né? Tem as lícitas e tem as ilícitas. Um exagero muito grande. A gente vê um acréscimo considerável, principalmente pelas poucas roupas, então, um abuso um pouco mais na parte sexual, na parte do sexo. Isso esquece o mundo espiritual, a gente está falando do entorno, da nossa entrega. Então, nós sabemos que isso acaba gerando, muitas vezes, transtornos. Volto uma vez mais, nós olhando assim, é só a parte física, material. Nós somos responsáveis por tudo o que fazemos e criamos. Nós somos responsáveis. Então, muitas vezes, a gente está ali um pouco em estado alterado de consciência devido ao consumo de álcool, de drogas, e a gente acaba se entregando ao movimento, ao fluxo que está indo, e depois a gente se arrepende. Meu Deus do céu.
Tanto é prova disso que 9 meses depois de fevereiro, de 8 a 9 meses depois de fevereiro, nós veremos os filhos do carnaval. Eu, de novembro, corro o risco de ser um. É verdade. Pensando nesse ponto, né? Então a gente vê o... Não, Pedro, mas aí a gente teria que ir lá no ano que tu nasceu, ver quando foi o carnaval, para saber se realmente verdade. foi em fevereiro, né? Porque o carnaval é um pouquinho móvel ali. E então a gente começa a se dar conta disso, né? Dos inúmeros arrependimentos, das inúmeras crianças que passarão para a adoção, dos inúmeros irmãos que adentrarão no aborto, que ainda é algo, né, que a gente precisaria falar e trabalhar um pouco mais, essa questão. Então, a gente está vendo só as consequências, o lado físico, o lado material, né? Agora, do lado espiritual, a gente vê, então, o caos. A gente pensa assim, nossa, então, os espíritos estão fazendo isso conosco. Também não é verdade. Espírito nenhum tem poder de fazer em você aquilo que você não queira fazer. Um espírito não vai fazer você usar drogas se você não tem hábito nenhum de drogas. Um espírito não vai sair você fazendo inúmeras libertinagens se você não tem isso em você, né? Então, o mundo espiritual ele só entra em comunhão conosco quando há ressonância. Encontrando ressonância, há movimento. Agora, veja só, a gente só mostra como nós adoramos a catástrofe, né? E aí ontem eu estava numa live aqui no canal do Jordelei, que é um quadro chamado Caminhos de Fé, conversando com uma irmã, amiga e trabalhadora do portal que mora em Los Angeles. Ela é piloto, né? Ela coordena as câmeras que gravam filmes. E ela tem um conhecimento de espiritualidade muito bonito, então ela lê muita coisa. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Por exemplo, a necessidade de expandir e de crescer. E essa expansão, esse crescimento, ele causa dor, ele causa transformações. Ela até citou como exemplo, por exemplo, uma lagosta, que ela já nasce naquela estrutura bonita. E para ela ficar maior, ela precisa quebrar todos os ossos para que eles se reconstruam de novo. O mesmo com a águia. Após os seus 40 anos de vida, ela arranca com as garras seu bico, né? E para que possa nascer um novo, para que ela tenha mais 30 anos de vida. Então, ela trouxe esses exemplos do mundo material para mostrar para nós o processo de transformação interna, que é dolorido a gente quebrar um padrão e partir para outro padrão. E essa quebra de padrão é que transforma toda a nossa psicosfera ao redor. Mas bem, vamos olhar hoje talvez um lado um pouquinho mais limpo e mais leve do carnaval. A espiritualidade de luz que também vem para fazer essa grande transformação, para fazer esse grande arrebatamento, né? Arrebatar espíritos mesmo. Porque é engraçado, Pedro, assim, ó, durante a noite de carnaval, o agito de carnaval, tudo é bonito. Pela manhã cedo, quando amanhece, está todo mundo exausto, cansado, vai para casa descansar para voltar logo mais de novo para a festa. Esse período de descanso, muitas vezes em prédios abandonados, em praças e muitas coisas, esses espíritos eles não voltam para as regiões sombrias. Não, eles ficam aqui até serem resgatados e levados novamente para esses lugares. Aqueles que não aceitam ajuda, por favor. Então, eles acabam indo para esses lugares mais abandonados, mais sombrios, mais... não sei se a palavra seria mórbido, sei lá. Alguma coisa assim. E ali eles ficam. A espiritualidade de luz está ali, fazendo uma varredura em todas as ruas, em todas as casas, em todos os lares, em todos os ambientes, fazendo aquele arrebatamento grande, conduzindo esses espíritos a colônias espirituais não tão sutis, né? Porque aquela vibração não comporta uma cidade sutil como o nosso lar. Mas existem inúmeras cidades ligadas, por exemplo, ao nosso lar. Eu estou citando Nosso Lar porque agora está em moda, lançaram na quarta-feira agora, Nosso Lar 2, um filme muito incrível em ensinamentos, né? E
E aí ele pega e leva para essas comunidades, que é muito próxima aqui ao plano terreno, ligadas às comunidades densas. E lá dentro tem os abrigos, aonde pegam esses irmãos que são resgatados desses estados extremamente dolorosos e sofridos. E lá eles começam a ser tratados, trabalhados, equilibrados, para então conduzi-lo para as casas espíritas, para as casas espiritualistas, para as igrejas, para as mesquitas, ou seja, dentro da sua fé, conduzindo para todos os locais onde eles terão o up, né, que é aquele choque anímico que recebe de um contato mediúnico, que ocorre em todos os templos religiosos, todos, sem nenhuma exceção, e então eles passam aí para as colônias mais leves. Veja que a parte densa que nós tememos o carnaval também tem as partes muito boas, tem as partes que fazem realmente as coisas acontecer. Eu temo, Pedro, muito quando a gente foca demais no medo, porque o medo acaba trazendo outros problemas. Ah, eu não vou no carnaval porque eu tenho medo de ter espírito pesado sobre mim. Daí piora a situação. Daí tu magnetiza. O medo atrai também e traz para dentro de você, traz para onde você está. Então a questão não é a vibração do medo. Por exemplo, um monte de catástrofes faz o quê? Medo. O medo faz o quê? Que catástrofes aconteçam. As mundiais, não. As pequenas catástrofes na tua vida. Porque você está traindo. Né? Então, a mesma coisa o carnaval. Puxa. Jordi, sem dúvida, né? É um período bem interessante, muito movimentado, porque, como tu disse, né, nós abrimos as portas para inúmeros tipos de conexões, né, com algumas permissividades que nós nos damos a mais, né, geralmente com alguns excessos que tu disse, né, e multidões, né, nesses mesmos comportamentos em rua e tudo mais. Ok, muitas pessoas aproveitam de forma tranquila, saudável, o que é ótimo, o que passa tranquilo por essas conexões, né, sem ser prejudicados e aproveitam a melhor parte que é da alegria e também de oferecer energia ectoplasma para os inúmeros postos de auxílio que são montados nesses locais todos, né? Porque da mesma forma como abre-se as portas do umbral, né, as furnas são abertas para que os espíritos subam às superfícies, porque nos umbrais existem muitas instituições que operam e trabalham como empresas, e muitas não são bem intencionadas, muitas são apenas inconscientes, né? E lá também se tem férias nesse período. E é permitido que os funcionários desses departamentos subam à superfície. Não é verdade, parece estranho, mas é verdade. Né? Os trabalhadores das furnas também, que ficam presos o ano inteiro, têm a legalidade para subir pelos seus chefões, né? Até porque os departamentos vão ficar vazios lá, porque os próprios chefões vêm para a superfície aproveitar o carnaval. E então toda essa muvuca está ali de pratos cheios, né? E apesar de tudo isso, como o Jordan disse, né, a luz também aproveita esse momento, que todos esses espíritos saíram de zonas extremamente densas para subir à superfície através de bueiros, ralos, né, tem de tudo, né? E que facilita o resgate depois deles, né? Facilita o resgate, eles vêm para a superfície e muitos ficam lá cansados, esparnados, né, não sabem mais o que fazer, outros cansados, outros querem fugir, aproveitar também para fugir das furnas e das prisões que se encontram. Muitos estão na superfície inconsciente e acabam encontrando esses postos de auxílios montados por espíritos esclarecidos, né, onde eles vão pedir auxílio, onde eles vão procurar medicamentos, onde eles vão procurar água, onde eles vão procurar coisas para se restabelecerem e acabam encontrando irmãos esclarecidos que dão ideias, dão opiniões, dão palpites e dizem assim, olha, o que tu tá fazendo lá onde tu tá, né? Eu tenho uma oportunidade melhor de vida para ti, não gostaria, né? E se o cara aceita, ele é conduzido e levado, orientado, né, para colônias mais densas, mas não muito densas, né? Como o Jordi disse, da capacidade deles acessarem, e são levados e são resgatados. Então, é uma oportunidade de grandes resgates das profundezas dos umbrais, né? Então, ao mesmo tempo que se cria um momento turbulento, denso, há um resgate dessa densidade para que, posteriormente, haja uma maior, né, leveza posterior a tudo isso, por causa dessas... Não é boa a palavra limpeza, né, Jordi? Porque, né, são os nossos irmãos, essa reabitação, essa relocação desses irmãos para zonas mais leves, mais esclarecidas, né? Então é uma grande oportunidade também. Porém, né, Jordi, isso não faz com que a gente
não traga esse momento como um momento energeticamente muito tenso, né? Com muita movimentação energética. Delicado, né? Delicado, né? Delicado seria a situação. Pessoas que É carregam engraçado. medo e comportamentos de pouca moral vão sair bem perturbados desse evento. Bom, é interessante que enquanto tu estava falando, o Pedro Oikenaz estava aqui, ele estava me falando exatamente o que tu falou. Então tu está dando uma passividade mais rápida que eu do Oikenaz aí. Olha aí! E E o Equinaz é onipresente, tá ali, tá aqui. tá, é impressionante, Realmente, né? porque Que ele estava legal. me falando do cuidado de algumas coisas e tu vai lá e fala exatamente desse cuidado. Eu tô sendo bem intuído, O... Jordi. Eu sempre me Tá coloco em sim. boas sintonias para poder ser bem intuído para aquilo que eu fale, né? Para levar o melhor possível para o público. Nós temos que tentar ser sempre o mais transparente e claro possível, né? Por exemplo, tem aquele grupo de pessoas, de amigos, que esperaram o ano inteiro para montar o seu bloco de carnaval, para fazer seu grupinho, para ir para os trios elétricos, apenas cantar, dançar e agitar, né? Ou seja, ser feliz. E o carnaval tem esse propósito também. Ele traz a festa da carne, ele traz a festa da alegria. E nós sabemos que aonde há música e aonde há alegria, há transformação, né? Então, por favor, o carnaval não é só ruim. Tem muitas coisas muito lindas e muito leves, movimentada pela energia do carnaval. Nossos comércios melhoram, nossas cidades recebem turistas, ou seja, há muito movimento, inclusive de trabalho, que é válido demais. Quando nós falamos desses espíritos que saem desses lugares densos, talvez vocês pensem, tá, mas e os benfeitores espirituais não têm permissão de entrar lá e resgatar? Tem, eles não têm permissão, eles têm poder para isso. Mas não é assim que funcionam os resgates. Os resgates sempre vai funcionar em cima daqueles padrões energéticos básicos, né? E isso a gente viu, nosso lar 1, nosso lar 2. Perdão, primeiro arrependimento, depois perdão. Quando nós nos arrependemos e então somos acolhidos por aquele movimento, então nós conseguimos grandes transformações. Esses espíritos, quando estão lá colocados, principalmente por chefes, né, muito qualificados intelectualmente, em termos de poder, em termos de persuasão, em termos de magnetismo, então lá ficam escravos, literalmente escravos, e escravos ainda tão duro quanto foi a nossa escravidão aqui, à custa de chibatadas, à custa de hipnotismos, né? Então tem muitas coisas que realmente deixam duro. Nesse período, eles vêm, muitas vezes, alguns para fugir, e outros para pegar os seus comparsas que ainda estão por aqui e levá-los também. Esses são os trabalhos. Férias, Encarnados e desencarnados são buscados. encarnados e desencarnados, exatamente, muito bem lembrado. E aí, quando chega aqui, encontra todo esse aparato da luz para acolhê-los. Por isso que nós, espiritualistas, a gente não tem problema em ir numa festa de carnaval, num baile de carnaval, ir para assistir às escolas de samba nas cidades que tem, tanto aqui em São Paulo quanto Rio de Janeiro, que são muito grandes, por exemplo, ou ir seguir os trios elétricos que tem espalhado no mundo, no Brasil inteiro, né? E, claro, falando apenas de Brasil, né? E não tem problema isso. Você vá, você se divirta. Agora, nós precisamos lembrar que nós precisamos também estar atentos a muitas coisas. Ah, então eu sou médium, eu não posso ir. Não, você é médium, você pode ir em qualquer lugar. Não é o lugar que você vai que vai dizer a vibração que você tem, mas é o que você faz nos lugares que determinarão as vibrações que te acompanharão. Ainda há um tabu muito grande em relação à mediunidade, que é, eu não posso isso, eu não posso mais aquilo porque eu sou médium. Não, você pode tudo, com equilíbrio, com respeito, né? Quando a gente entra com respeito em alguns lugares, nada ocorre.
Agora, quando eu entro atrapalhando, interrompendo o fluxo de energia daquele ambiente, sem ser convidado, sem ser pedido, aí então eu estou causando problema. Ao causar problema, eu sou agredido. Interrompendo o Porque arbítrio. nesse meio é muito violento ainda. Então, se eu entro agredindo, o que acontece? Agredido serei. A gente precisa tomar esses cuidados. Ontem eu conversava com um senhor que mora em Nova York, seu José. Pensa numa pessoa para frente, Pava, teu fã. Ele me conheceu através do canal do Pava e é muito fã teu de todo o trabalho que tu faz. E ele falou: Jordelei, eu estou em confusão porque eu trabalho em bar e aí eu sei que eu sou médium também, porque todo mundo me fala da minha mediunidade, e aí eu estou lá vendendo bebida para pessoas. E isso está me gerando muito conflito. E eu falei: calma, seu José, calma, José. Não é assim. O trabalho é abençoado e sagrado. Você não está lá induzindo e conduzindo pessoas a beber. Você está lá porque você precisa de trabalho e você precisa de sustento. Então, todo o trabalho que gera sustento é abençoado, é digno. Né? Aí ele disse: sério que é assim? Claro que é. O trabalho é digno, o trabalho é abençoado. Você está lá trabalhando para se sustentar, para estar junto, dando condições melhores àqueles que você ama. Você não está faltando com respeito. E então a gente tem que cuidar para não ter essa confusão das coisas. E o carnaval é muito propício a isso, porque a gente se assusta. Nossa, e agora? Períodos densos virão. Não, não serão densos. Por isso que as casas estarão abertas, as casas espíritas, por isso que os terreiros continuarão com as suas giras, com seus trabalhos, os barracões continuarão com sua egrégora de trabalho, de desobsessão, de limpezas, de ebós, as igrejas continuarão com as missas, com os cultos, os centros de meditações continuarão com o seu trabalho de meditação, as casas espíritas continuarão com as portas abertas, fazendo suas palestras, fazendo sua movimentação. Veja, este é o movimento da luz trabalhando e consistente, de uma forma consistente com tudo. Seja sempre verdadeiro com você e não terá problemas com nada do que você viverá. É verdade. Júlio, sabe o que eu faço no carnaval? Além, claro, de continuar o trabalho normalmente. Eu pulo o carnaval, você vê, eu costumo pular o carnaval. Pulo, sabe? Eu pulo o carnaval, eu não faço o carnaval. É o que eu costumo fazer. Tu sabe, Pedro, que né, eu, como músico, eu toquei muitos anos de carnaval. O último baile de carnaval que eu toquei, eu deveria ter 22 anos, mais ou menos. Quando eu tive a opção lá nos meus 20 anos de dizer, eu não preciso mais tocar baile para ter renda. O carnaval sempre, imagina, 4 noites de carnaval sempre deram uma boa grana que entrava. Aí quando eu tive a oportunidade de não precisar mais tocar, foi meu último baile, meu último carnaval. Desde então eu também, eu sou que nem você, eu pulo o carnaval todo. Eu fico lendo, fico fazendo uma coisa, faço alguma viagem, mas eu não participo do carnaval. Mas isso não é pela energia, é porque eu me cansei muito tocando baile de carnaval e eu acho que não valia o esforço. Às vezes, a gente pensa, o que eu poderia fazer para me proteger? Claro que agora nós vamos entrar em partes ritualísticas, que às vezes algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Mas tem algo muito bonito que a Umbanda e também o Candomblé faz, que é o trabalho de firmeza de anjo de guarda. Né? A Umbanda fala muito do trabalho de firmeza. Então a gente não pode esquecer jamais, por exemplo, que existe espíritos de luz ao nosso redor. E aquele que tem o hábito de acender uma vela, né, pode pegar, por exemplo, um copinho de água, botar um copo de água cheio e uma vela branca, uma vela palito branco, acender ali, fazer uma oração, ou seja, decorada com uma Ave Maria e Pai Nosso, ou seja, falada, né, com o coração, para que aquela luz seja da vela, né, aquela chama da vela, aquela luz ali, seja sempre o elo de ligação entre você e os espíritos de luz que te protejam, que te iluminam.
trazendo sempre proteção e trazendo amparo. Então, é como se você tivesse a certeza absoluta de que você fez uma firmeza, que você está firme com tudo isso. Outro trabalho muito bonito também é nas segundas-feiras, que são as firmezas para a esquerda, né? Que é a firmeza de Exu, que poderia ser feito, também gerando muitas proteções, mas que é da mesma forma, se faz da mesma forma. Aí, mais informações, a gente pode falar mais adiante, com mais calma sobre isso. Melhor proteção Isso é sempre a nossa elevação moral, né? Exatamente. Mas veja, e por que eu falei da vela, Pedro? A vela nos lembra de rezar. Então, às vezes, a gente acende ela, a gente lembra, opa, eu Já faz rezei, uma ou conexão ali, né? já faz uma conexão. Não é nem tanto a vela e o copo, mas é a tua entrega em fazer aquilo. Porque às vezes o nosso dia é tão corrido, por exemplo, hoje de manhã, ontem eu trabalhei até tarde, eu amanheceu de trabalho espiritual no portal, amanheceu literalmente, clareou o dia e o trabalho não tinha terminado ainda. Então ontem foi um dia muito cansativo. Essa noite eu dormi muito bem, mas aí eu não acordei com a luz do dia como é normalmente, lá por 6h30 da manhã. Eu acordei com o despertador tocando enfático às 8 horas da manhã, de tão cansado que eu estava. A primeira coisa que a gente faz, nossa, já estou atrasado, sai correndo, aí toma um café de qualquer jeito, às vezes nem toma café, aí sai e faz isso, aí sai e faz aquilo, e a gente esquece de rezar. E eu tenho falado a todo mundo o quanto eu tenho me dedicado a estudar as religiões afro, de descendência africana. E tem um culto dentro do candomblé que é muito bonito, que é quando a gente acorda de manhã. Eles chamam a nossa cabeça de Ori. É onde está a divindade, onde está a excelência de tudo, onde está a nossa ancestralidade. Então, eles recomendam a gente fazer a oração do Ori assim que acordamos. E aí as pessoas podem perguntar, nossa, oração de Ori, o que é isso? Se você pesquisar, inclusive até no TikTok, são vídeos curtinhos, tem bastante orações de Ori. Mas o teu Ori, ele está com você desde que você nasceu, a tua ancestralidade, a tua divindade. Então, costuma-se dizer, botando a mão na cabeça, né? Nas laterais, ao lado, dizendo, meu Ori, trazei esse dia muita luz, trazei esse dia muita paz, trazei a este dia consciência, despertar, luz, proteção, trazei a prosperidade, a saúde, ou seja, aquelas coisas boas que você pensa. Eles recomendam a gente fazer isso assim que acorda, a primeira coisa. Por quê? Porque tem algum significado? Claro que tem. Você acordar e não pegar o celular para ver as mensagens que chegaram enquanto você dormia, ver o que aconteceu no Instagram, no Facebook, em qualquer coisa quando aconteceu. Ou seja, antes de qualquer coisa, se desligar e se conectar contigo mesmo. É o momento que estamos em ondas alfa, né? Propício para a expansão de tudo aquilo que a gente naquele momento mentaliza. E veja que você pode usar todos esses recursos durante o carnaval. Claro, e sempre. E vocês podem também, sabe o quê? Além de dar o like nesse vídeo, que a gente agradece muito, é dar aqui os teus comentários para dizer as tuas experiências com o carnaval, se tu vai pular ou se tu vai pular o carnaval, né? E diz pra gente aqui como que tu tem essa experiência neste momento energético e o que tu costuma fazer. De coração. Eu vou fazer só um relatozinho. Faz 2 anos que eu passo o carnaval em São Paulo. Esse carnaval agora eu vou passar em retiro, vou estar no retiro. E volto só em março. Parto a semana que vem e volto só em março. E desligado total de telefone, de WhatsApp, desligado de tudo por esse período. É algo que eu estou me dando e que está sendo muito trabalhoso criar isso. Então, até março ninguém terá contato comigo, absolutamente zero contato comigo. Vai ser desligado de tudo e ausente de tudo. Eu volto início de março. No meu aniversário, dia 4, eu estou de volta. Uau! E vou renascer aos meus 46 anos, né? E então, mas nos 2 carnavais aqui na minha rua, passa bloco de carnaval. Durante a tarde, São Paulo tem muitos blocos que vão passando, e aqui na minha rua passa. E o primeiro carnaval que eu passei aqui foi o que eu mais fui tomado de surpresa. Que ele começou aquela música, eu fui para a sacada aqui, né, para que chama de varanda.
fui ali e comecei a olhar, porque eu moro de frente para a rua, dá para até ver pelo barulho aqui. E então começou a passar aquele bloco lindo de pessoas sorrindo, cantando, atirando beijo, mexendo com os moradores, distribuindo, às vezes, balas. Assim, é muito bonito assim o envelopes. Tá, passou. Aí depois que passou os encarnados, veio os desencarnados. Cara, aí o bicho pegou. Aí tu vê a quantidade de espíritos em estado de zumbi mesmo, né? Como se a gente estivesse assistindo Walking Dead. E bem zumbizão, assim, mas muita proteção e muita luz seguindo, ou seja, no bloco seguindo os humanos, assim, é um negócio muito louco, assim. Que legal, que interessante. É bem assim que acontece. Porque o que a gente vê de multidão nas ruas, multiplica por quanto, Jordi? No mínimo no carnaval, no mínimo por 10. No mínimo. Imagino, né? Sendo generoso, né? Sendo bem generoso. Imagina a massa de A massa é muito seres, né? Desfrutando deste momento. Eu tive agora, essa semana que passou, eu estive no centrão de São Paulo, tive que ir lá buscar algumas coisas, tem algumas lojas boas de comprar ali. Nós conhecemos muito bem a 25 de março, a Santa Efigênia, que são coisas muito boas. E a gente que trabalha com a internet, a gente acaba parando nesses lugares para comprar, às vezes até um pouco mais em conta as coisas. E o movimento espiritual que já está no centro, e nós sabemos que o centro de São Paulo é tenso, até em função da Cracolândia, de tudo que tem ali. Mas o movimento espiritual já estava muito maior do que em outros momentos. Será que é um aumento do tráfico? Pode ser. Mas também a aproximação desses períodos que estão vindo, né, que aglomeram mais espíritos. Com certeza. Jordi dos Santos esteve aqui conosco mais uma vez. Agora a gente se despede dele por alguns meses, né, Jordi? Ninguém vai ter mais contato com ele. Então, bom renascimento, Jordi. Obrigado, Pedro. Eu desejo muita luz a vocês. Não são meses, são semanas, né? Ai, 3 semaninhas. Que bom, semaninhas. Maravilhoso. Eu estou muito feliz com isso, né? Um pouco apreensivo, mas feliz. Mas desejo a vocês todos o período de carnaval mais abençoado de todos, que a vida de vocês esteja sempre cercada das mais sublimes bênçãos. A vocês que gostam muito do trabalho que nós fazemos, a nossa gratidão e a nossa bênção. A você que por algum motivo não gosta de mim, do Pavo, ou de qualquer outra pessoa, a nossa bênção também. Desejamos muita luz, desejamos muito amor e desejamos, sim, a gratidão por vocês sempre serem quem vocês são. Muita luz, fiquem com Deus e obrigado, Pedro, pela oportunidade. Obrigado, Jordi, faço minhas tuas palavras. Pessoal, a gente agradece muito a tua presença, a tua participação. Não é inscrito nesse canal nem no do Jordi, se inscreva, tá bom? E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!